O Uzbequistão, oficialmente conhecido como República do Uzbequistão, é uma das nações mais importantes da Ásia Central. Com uma extensão territorial de aproximadamente 448 mil quilômetros quadrados e uma população de 35 milhões de habitantes, o país faz fronteira com o Cazaquistão ao norte, o Quirguistão a nordeste, o Tajiquistão a sudeste, o Afeganistão ao sul e o Turcomenistão a sudoeste. O país tem como língua oficial o Uzbek, um idioma túrquico escrito no alfabeto latino e falado nativamente por cerca de 85% da população. Apesar disso, o russo também é amplamente utilizado no país. Em termos de composição étnica, 81% da população é uzbek, seguida por russos, tajiques, cazaques e outras minorias. A maioria dos habitantes identifica-se como muçulmana, geralmente sem aderir a um ramo específico da religião. Embora o Uzbequistão seja oficialmente uma república democrática, organizações não governamentais de direitos humanos frequentemente classificam o país como um estado autoritário com direitos civis limitados. Historicamente, a região onde hoje se localiza o Uzbequistão integrou o Kanato Túrquico e, posteriormente, o Império Timúrida. No início do século XVI, o território foi conquistado por nômades turcomanos. Já na segunda metade do século XIX, foi anexado pelo Império Russo e, em 1924, tornou-se parte da União Soviética como a República Socialista Soviética Uzbek. Atualmente, o Uzbequistão é uma nação totalmente independente, tendo conquistado sua soberania em 1991, após a dissolução da União Soviética. O Uzbequistão é reconhecido como o quarto maior produtor de ouro do mundo e ocupa a quinta posição na produção mundial de algodão. Além disso, o país possui vastos recursos naturais, como gás natural, petróleo e carvão, que desempenham um papel significativo em sua economia. Historicamente, o Uzbequistão foi o centro mais movimentado da Ásia Central, servindo como um ponto estratégico de comércio entre a China e a Europa na antiga Rota da Seda. A riqueza da região atraiu a atenção de grandes líderes, como Alexandre o Grande e Genghis Khan. Os mongóis, em particular, saquearam e devastaram profundamente o Uzbequistão ao longo de sua história. Após o período de domínio mongol, Timur, também conhecido como Tamerlão, governou essas terras. Apaixonado por arte e cultura, ele atraiu estudiosos e filósofos de diversas partes do mundo para Samarcanda, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento cultural da região. Durante seu governo, foram construídas importantes escolas islâmicas, como as madraça do Rajistão em Samarcanda, reconhecidos pela Unesco como as primeiras madraça construídos na Ásia Central. Tashkent, a capital, destaca-se como uma das cidades mais importantes, frequentemente servindo como ponto de partida para explorar o país. Durante a era da União Soviética, a cidade desempenhou um papel significativo como centro comercial e era uma das cidades mais populosas sob o domínio soviético. Atualmente, abriga cerca de 3 milhões de habitantes. Apesar do terremoto devastador de 1966, que causou destruição em massa e deixou milhares de desabrigados, a cidade foi reconstruída com o apoio da União Soviética, adquirindo uma estrutura moderna, incluindo um sistema de metrô eficiente e visualmente impressionante. Inaugurado em 1977 como o primeiro metrô da Ásia Central, ele se destaca por suas estações elaboradas, um legado marcante da era soviética. Para os amantes de arquitetura histórica, a cidade de Khiva é um destino imperdível. Preservada meticulosamente desde o século VI, Khiva destaca-se pela ausência de construções modernas e pelo trabalho de artesãos locais, que criam produtos harmoniosos com o charme histórico da cidade. Em 2024, foi declarada capital turística do mundo islâmico, consolidando seu status como um oásis de muralhas antigas, minaretes e edifícios únicos. Com mais de 2.500 anos de história, Khiva é uma verdadeira cidade-museu, considerada a pérola do Uzbequistão e listada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Outra cidade de grande relevância histórica é Bucara, conhecida como uma das mais belas e importantes do Uzbequistão. Seu centro histórico é inteiramente tombado como Patrimônio Mundial da Unesco. Em 2020, Bucara foi nomeada capital oficial da cultura islâmica. A cidade, inicialmente povoada por persas,
foi disputada por várias civilizações e invadida por líderes históricos como Genghis Khan, que a destruiu no século XIII, e Tamerlão, que a governou no século XV. Há relatos de que, no século IV a.C., Alexandre o Grande também conquistou a região, embora isso seja motivo de controvérsia. A última grande mudança na história de Bukhara ocorreu em 1924, quando foi anexada, juntamente com Samarcanda, à República Socialista Soviética do Uzbequistão, permanecendo sob domínio soviético por mais de 60 anos até a independência do país em 1991. Samarcanda é outra joia do Uzbequistão, reconhecida por sua rica herança cultural e pela abundância de monumentos históricos. Durante séculos, foi um importante centro da Rota da Seda e, no século XXI, foi incluída na lista do Patrimônio Mundial da Unesco com o título Samarcanda Encruzilhada de Culturas. Ao longo de sua história, Samarcanda atraiu diversas civilizações, incluindo persas, gregos, árabes e turcos. Foi a capital do Império Timúrida, governado por Tamerlão, que transformou a cidade em um centro de cultura e aprendizado, erguendo uma das mais grandiosas metrópoles da Idade Média. Monumentos como o Registão, a Madraça de Ulugh Beg e a Mesquita de Bibi Canim refletem o esplendor cultural e científico desse período. Apesar de inúmeras transformações ao longo dos séculos, Samarcanda manteve sua riqueza cultural e histórica. Hoje, a cidade é um patrimônio mundial da Unesco, atraindo turistas e estudiosos interessados em explorar seu legado. Suas ruínas e monumentos antigos são testemunhas de um passado glorioso, enquanto a cidade moderna continua a prosperar como um importante centro comercial e cultural. Se a intenção é visitar o Uzbequistão para fins turísticos, a maioria das nacionalidades pode ingressar no país sem a necessidade de visto. No entanto, para estadias prolongadas ou trabalho, é necessário obter uma autorização de residência e uma permissão de trabalho. Contrariando a percepção de insegurança devido à proximidade com o Afeganistão, o Uzbequistão é considerado um dos países mais seguros da região. Ao visitar o país, independentemente de sua nacionalidade ou identidade étnica, você será acolhido com entusiasmo e simpatia. Os habitantes locais expressam alegria ao receber os visitantes, especialmente nas áreas rurais, onde as famílias têm o desejo de receber, alimentar e proporcionar uma experiência calorosa e acolhedora. Os bazares, mercados e a cultura alimentar são destaques ao visitar o Uzbequistão, com pães únicos e variados disponíveis por cerca de $1. A carne também é acessível, permitindo que você desfrute de um shish kebab de alta qualidade por apenas $3. Nas áreas rurais, a dieta é rica em carne, com diversos pratos tradicionais, incluindo carne de cavalo, frequentemente combinada com arroz e gordura da carne no pão. O famoso pilaf uzbek, preparado regularmente nessas regiões, inclui cordeiro, ervilhas, uvas secas e alho. Os uzbeques se orgulham de serem considerados o epicentro mundial do pilaf. O processo de preparação começa com a combinação da carne e azeite no caldeirão, cozinhando-os perfeitamente. Os uzbeques preferem a carne bem cozida, eliminando qualquer tonalidade vermelha. A refeição concluída é apresentada com maestria pelos chefes, que fazem suas orações enquanto misturam delicadamente os ingredientes. Em cidades como Tashkent e Samarcanda, destaca-se o renomado pão uzbek. A fabricação desse pão envolve esforço e paixão, resultando em um produto farto e nutritivo. Segundo os padeiros uzbeques, esse pão era levado pelos soldados às guerras, sustentando-os por até um mês sem se deteriorar. Ao visitar o país, é importante ter em mente 3 ingredientes principais na alimentação: muito pão, arroz e carne em abundância. Esses elementos desempenham um papel central na cultura culinária uzbek. A vida noturna em cidades como Tashkent, Bukhara e Samarcanda é movimentada, com diversos estabelecimentos oferecendo entretenimento e refeições deliciosas. As danças tradicionais da cultura da Ásia Central, apresentadas por dançarinas graciosas, acrescentam um toque especial às noites uzbeques. Não há restrições ao álcool no Uzbequistão e, à noite, tanto em locais autênticos quanto em casas noturnas, é possível desfrutar de bebidas alcoólicas, como vodka ou whisky, de acordo com as preferências de cada um. Com uma população numerosa e em crescimento, um dos principais problemas infraestruturais enfrentados pelo Uzbequistão está relacionado ao abastecimento de água.
O aumento da demanda por esse recurso é impulsionado, em grande parte, pela produção agrícola, especialmente a cultura do algodão, que desempenha um papel central na economia do país. Os dois principais rios do Uzbequistão são utilizados tanto para o abastecimento urbano quanto para a irrigação agrícola. Contudo, a intensificação da retirada de água desses cursos tem contribuído significativamente para o encolhimento do Mar de Aral, um dos maiores desastres ambientais da região. Em relação à energia, parte da eletricidade consumida no país é importada. A matriz energética do Uzbequistão é dominada por combustíveis fósseis, especialmente o gás natural, que corresponde a 86% da produção energética. Os 14% restantes são provenientes de usinas hidrelétricas. O sistema de transporte é composto principalmente por rodovias, mas também inclui ferrovias e hidrovias. Por ser um país sem saída para o mar, o único porto existente está localizado no rio Amu Darya. Desde a dissolução da União Soviética, o Uzbequistão viveu por 3 décadas sob um regime autoritário. A abertura política teve início em 2016, com a realização de eleições legislativas e executivas nos anos subsequentes. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!